Fala, estudante do Método Armstrong, beleza? Eu sou Armstrong, professor de física, e hoje eu vim aqui mais uma vez trazer a física de um jeito super fácil, super prático, para que você arrebente nas provas de física, tanto do Enem quanto dos demais vestibulares, beleza? Hoje eu vou falar com você sobre um assunto que é a base, que é o mínimo que você precisa saber de um dos temas que mais aparecem na prova de física do Enem. É isso mesmo. Hoje eu vou falar do básico, da introdução dos elementos de onda. Só que isso que na hora que a gente fala assim, para muitos parece muito fácil. Olha só, tem caído e o pessoal tem errado com força. Então nunca mais erre isso. Fica até o final do vídeo que você vai deixar de errar questões com esse tema. E se você já domina esse tema, então fica até o final porque você vai se surpreender com o que eu tenho aqui para te ensinar, beleza? É isso mesmo. E se você precisa de questões, precisa de material para estar estudando para o Enem, eu vou deixar aqui o Tire Nota Máxima em Física no Enem. É um e-book que eu preparei para você, que tem mais de 100 questões com o objetivo de fazer com que você arrebente nas provas de física do Enem. É isso mesmo, beleza? Então, se você ainda não se inscreveu no canal, não deixe de se inscrever, beleza? Se inscreva no canal, ative a notificação, porque assim você recebe todo o material que eu preparar exclusivamente para você, tranquilo? Então, vamos lá. Eu sou Armstrong, professor de física, e vamos descomplicar a sua vida nessa ciência que muita gente acha tão complicada, beleza? Então vamos seguir. Olha só. Hoje, para falar sobre os conceitos básicos, para que você nunca mais erre isso na prova, eu estou trazendo aqui um simulador virtual para que você entenda na prática como funcionam os elementos de uma onda, beleza? Primeiro, uma onda é uma perturbação do meio, uma perturbação. Se não existe perturbação, não existe onda. Nesse nosso exemplo, eu tenho uma máquina, ó, estou indicando com a setinha aí, essa máquina está perturbando essa corda. Isso aí que está cheio de bolinha, vamos entender como uma corda, beleza? Então, essa máquina perturba a corda para cima e para baixo, para cima e para baixo. Bom, se você reparar, essa corda está sendo perturbada para cima e para baixo, para cima e para baixo. E se você olhar também, ó, essa onda vai para frente, olha ela indo para frente, olha, indo para frente, beleza? Então você tem a perturbação para cima e para baixo e o pulso e a perturbação indo para frente. Se você olha com um pouquinho de atenção, você percebe que o ângulo formado entre a perturbação, que é a máquina sacudindo, e a propagação é de 90 graus. E quando isso acontece, nós temos uma onda transversal, beleza? Então tá aí o exemplo de uma onda transversal, quando a perturbação forma 90 graus com a direção de propagação do pulso. Ou seja, quando você perturba para cima e para baixo, e a onda vai para frente ou para trás. Formar 90 graus é uma onda transversal. Um exemplo de uma onda transversal, a luz. Ok? Mas vamos para o que interessa, eu vou tirar isso daqui. Tirando isso daqui, beleza. Então, olha só, quais são os elementos de uma onda? Quais são os elementos de uma onda? A primeira coisa que você tem que entender é o seguinte. Sei que uma onda é uma perturbação do meio, ok? Beleza. Bom, não sei se você está reparando, tá? Mas tem uma linha tracejada aí. Eu vou passar aqui, ó. Pronto. Vou botar uma seta em cima dessa linha tracejada. Tá aí. Essa seta, repara que todo movimento ondulatório ele ocorre, né, em torno dessa seta. Ou seja, essa seta aí é o eixo de propagação da onda. É o eixo. Né? Isso aqui nós temos um eixo de propagação. Eixo de propagação. Beleza. Bom, e aí o que nós temos? Nós temos a parte mais alta da onda, que é a crista. E nós temos a parte mais baixa da onda, que é o vale. Tá aí, ó, vale. Escreveu. Opa. Fechou aqui. Deixa eu botar aqui de novo. Pronto.
parte mais baixa é o vale. Legal, crista e vale, tranquilo. Bom, quais são os elementos que eu preciso saber? Do eixo de propagação até a crista e do eixo de propagação até o vale, a gente dá um nome para isso. Do eixo de propagação até a crista e do eixo de propagação até o vale, a gente dá um nome. O nome disso é amplitude. Amplitude. Nós temos a amplitude. Olha, vou escrever um pouco mais para cá, né? Amplitude da onda. Beleza, tá aí a amplitude da onda. Então é do eixo de propagação até a crista ou do eixo de propagação até o vale. É mais um elemento da onda. Tranquilo? Então beleza. Então nós temos a crista, o vale, o eixo de propagação, a distância do eixo de propagação até a crista, vale, vou colocar aqui o nome, vale. Pronto, beleza. E mais quais elementos nós temos? Presta atenção, olha só. Agora, o que eu vou fazer? Agora, eu vou precisar que você perceba o que vai acontecer com essa amplitude da onda a partir do momento que eu alterar algumas características aqui. Repara, olha só. O que a amplitude da onda vai definir? Repara que na parte inferior aí da tela está escrito amplitude. Eu vou diminuir a amplitude, diminuindo, vou botar 0.20. Amplitude está 0.20. Antes a amplitude estava 1.25, agora eu vou botar a amplitude 0.20. 0.17, enfim, vou só diminuir. E vou dar o play. Repara o que vai acontecer. A única coisa que eu mexi foi isso, amplitude. Repara que essa altura da onda diminuiu. À medida que eu mexo na amplitude, olha, eu deixo essa altura da onda maior ou menor. Repara. Beleza? Então a amplitude, ela vai definir a distância do eixo de propagação até a crista ou a distância do eixo de propagação até o vale. E se eu mexer nela, vai mexer nessa altura aí da onda, tá? Ok? Bom, vamos lá. Outro detalhe. Agora eu vou. A onda está sendo perturbada. Na parte inferior está escrito frequência. 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 E aí está escrito frequência igual a 1 Hz, 1 Hz. Bom, frequência é um outro elemento da onda. O que significa isso? Bom, você vai me dizer, eu vou fazer aqui agora. Ó. Eu vou aumentar a frequência. Diz para mim o que acontece. Repara. Aí você fala assim, nossa, tem muito mais ondas aparecendo. É isso mesmo. A frequência aumenta o número de ondas naquele intervalo estudado. Olha isso. Qual é o intervalo estudado? Da máquina até a janelinha. Da máquina até a janelinha. Então, com o aumento dessa frequência, está aumentando o número de ondas. Eu vou diminuir a frequência. Repara o que vai acontecer com o número de ondas nesse intervalo. Diminuir a frequência, diminui o número de ondas nesse intervalo. Então, a frequência é diretamente ligada à quantidade de ondas que eu vou ter ali naquele intervalo. Aí você fala assim para mim, poxa, Armstrong, como que eu calculo esse número de ondas? Como que eu faço para descobrir quantas ondas tem ali? Olhe para nós, olha só. Eu vou colocar aqui uma frequência que eu vou aumentar para 1.5. 1.5. Vou dar o pause e vou contar quantas ondas tem com você. Bom, dentro desse intervalo, olha só. Como que a gente faz para contar onda? Para a gente contar onda, bom, a gente estabelece o início. Eu vou estabelecer o início, onde aqui eu estou botando uma setinha. Pronto, eu botei uma setinha. Nesse pontinho aí é o início. Então eu vou começar daqui. E... cadê? Início. Opa. Setinha marcando o início. Beleza.
E aí o que vai acontecer agora? Eu vou botar uma outra setinha marcando o final de uma onda. Para a gente ter uma onda, é preciso que quando a gente começa a contar a segunda onda, a partir do momento que você começa a perceber que existe uma repetição. Então, olha só, nós estamos olhando para essa onda, né? Essa onda que está aí na tela, essa onda que está aí na tela, nós temos o seguinte, ela está aqui, ela sobe, desce, pronto. Armstrong, não estou conseguindo enxergar direito. Vou passar o pincel aqui em cima. Pincel bem escuro, né? Para que você perceba, ó, subiu, desceu, subiu. Então aqui nós temos uma onda, beleza? Nós temos uma onda aí. Vou passar alguma outra cor para você enxergar melhor, por exemplo, vermelho. Pronto, ó, vermelho, tá aí. Nós temos uma onda aí, ok? Então, uma onda, a partir daqui, o que acontece? A partir daqui, tudo começa a se repetir. Então, quando eu venho até aqui, eu tenho uma onda. A partir daqui, a onda começa a se repetir. Ou seja, né, para eu contar uma onda tem que ser a partir do... Eu pego minha origem do referencial e a partir do momento que ela começa a se repetir, eu tenho uma segunda onda. Armstrong, me dá um outro exemplo. Vamos outro exemplo. Vou parar uma onda de outra forma. Ó. Vou dar um play aqui para parar ela, por exemplo, lá em cima. Pronto. Tá aí. Vou parar ela aí. Então vamos imaginar o seguinte. Eu vou começar a contar essa onda aqui. Ó. Vou começar a contar aqui. Então o que vai acontecer com essa onda? Ela vai desce, sobe, pronto. Quando chega a partir desse ponto, o que vai acontecer? Ela vai descer e subir de novo. Então, até ali nós temos uma onda. Até ali nós temos uma onda. E por que é tão importante você saber contar onda? Por quê? Porque uma onda inteira, o comprimento de uma onda inteira te entrega o comprimento de uma do lambda. Então, se você sabe contar quantas ondas tem, você consegue descobrir qual é o tamanho do comprimento daquela onda. E mais, vou dar o play aqui, ó. Ali a gente sabe que entre essas duas setas, nós temos o comprimento de uma onda. Agora, presta atenção. Se eu aumentar a frequência, olha o que pode acontecer. O que acontece, né? Com o aumento de frequência. Repara, aumentei a frequência. Significa dizer que eu tenho mais ondas dentro daquele intervalo. Antes eu tinha uma, agora eu tenho duas. Repara, agora eu tenho duas ondas dentro do mesmo intervalo. Duas ondas. Cadê, Armstrong, as duas ondas? Eu vou marcar aqui de vermelho, ó. Eu tenho. Agora tá aqui. Uma onda. Olha embaixo. E outra onda aqui, ó. Aumentei a frequência, aumentou o número de ondas naquele intervalo. Então a frequência, à medida que você aumenta a frequência, você aumenta o número de ondas, ou seja, você diminui o comprimento de cada onda. Então é mais um elemento de onda. A frequência é o número de oscilações que você tem naquele determinado tempo. O comprimento de onda é o tamanho de uma onda, beleza? E olha só, presta atenção em outro detalhe. Deixa eu apagar aqui. Vou deixar essa frequência 1.5. Vou deixar a frequência 1.5. Vou apagar. Vou tirar tudo isso que está aqui. Tudo. Beleza. E vou marcar aqui o comprimento de onda. O comprimento de onda vai começar aqui e termina aqui. Beleza? Então uma onda nossa, né? Tem início e fim. A nossa onda tem início e fim. Pronto. Ok. E aí, então a distância entre esses dois pontos aqui vai ser o nosso comprimento de onda, que ele é o nosso lambda. Ele é o nosso lambda. Vou colocar aqui. Tá aí. Nosso lambda. Ótimo. Agora, repara no seguinte. Repara num detalhe. Olha a velocidade com que está se propagando. E olha que está em câmera lenta ainda, hein? Está no lento. Se você reparar ali, ó, o lento está ativado. Agora, se eu diminuir a frequência, o que acontece com a velocidade de propagação? Olha. Para. Olha a velocidade que está se propagando. Olha a velocidade agora.
Isso é bem interessante, né? Que você consegue reparar o seguinte, o quanto o comprimento de onda, velocidade e frequência estão ligados, né? Então o que você sabe? Que se você altera a frequência, você altera o comprimento de onda, ok? Se você altera a frequência, você altera o comprimento de onda. Então, frequência e comprimento de onda são elementos da onda. Elementos da onda. E eles são inversamente proporcionais, porque você aumenta o número de ondas e você diminui o seu comprimento. Então, eles são inversamente proporcionais, ok? Você aumenta o número de ondas e diminui o comprimento dessa onda. Eles são grandezas inversamente proporcionais. Então, nós temos alguns elementos. Comprimento de onda, frequência, e com isso, você consegue chegar em uma coisa, né, que aparece muito na prova, mas é muito mesmo, que é com relação, vou fazer o seguinte, vou tirar aqui da tela, pronto, vou passar aqui pro ladinho, pronto, ó. O que acontece? Só pra gente arrematar aqui, deixa eu deletar isso, pronto, excluir. O que a gente pode anotar aqui, que a gente tira de interessante aqui? O seguinte, que se você aumenta o comprimento de onda, se você, aumenta a frequência, você tem o número de ondas reduzido. Você tem o número de ondas aumentado, né? Aumenta a frequência, aumenta o número de ondas naquele espaço, número de ondas, e consequentemente, o que você passa a ter? Você passa a ter um menor comprimento de onda. Então você percebe que frequência e comprimento de onda são grandezas inversamente proporcionais. Isso é muito interessante na hora que você estiver estudando a equação fundamental de onda. V igual a comprimento de onda vezes a frequência. Isso é fundamental quando você estiver estudando essa equação, porque essa é uma equação que aparece demais na prova do Enem, mas é demais mesmo. Equação fundamental da onda. Então você precisa entender que a frequência altera o comprimento, tá? Ok? Então são elementos da onda. E aqui você precisa contar a onda para saber quantas ondas tem nesse intervalo estudado. Beleza? Então, a ideia é que você saiba contar ondas. A ideia é que você consiga diferenciar, consiga saber a diferença entre comprimento de onda e frequência, tá? Sabendo disso, você consegue calcular a velocidade da onda. Sabendo calcular a velocidade da onda, você vai arrebentar nas provas de física do Enem. Mas arrebentar. Porque você precisa do básico. Você precisa identificar amplitude, você precisa identificar frequência, você precisa identificar velocidade. Você precisa fazer o cálculo usando a equação fundamental de onda. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Fico por aqui. Qualquer dúvida, só deixar aqui nos comentários. Qualquer sugestão, deixa aqui nos comentários. A gente se vê na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.